e bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. É muito importante essa aula, que é a postando artigos otimizados. Não adianta nada aí você ter escolhido um bom assunto, uma boa palavra-chave, criado aí um título bem legal, criado um conteúdo realmente de valor, sendo que na hora de postar você não poste isso de uma forma legal e perde aí, queima um cartucho aí no seu conteúdo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa se atentar ao postar um conteúdo, e o primeiro ponto que você precisa se atentar ao postar o seu artigo é no URL, tá? Então, quando você postar o título do seu artigo, ele precisa estar lá na URL. A palavra-chave que você escolheu para ir para o seu negócio, ela precisa estar aqui na URL. Isso é muito importante, que é um dos itens onde o Google vai ranquear. Utilize a URL de acordo com o seu título, né? Por exemplo, nesse artigo aqui eu defini que a chave importante para mim aqui é o Google Analytics. O que é Google Analytics? Então, o que é Google Analytics? Ele passa aqui, o que é Google Analytics. Então, quem digitar lá, ele vai puxar por esse termo aqui, que está na URL, que ele deve ser igual ao título aqui, né? Igual, não necessariamente igual, mas precisa ter as mesmas palavras-chave que o título corresponde, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa se atentar ao postar o seu artigo. Detalhe, se o seu site passa a URL amigável, que a gente chama, né? Ele passa ali, alguns tipos de site passa o domínio do site, daí o blog, daí passa um código ali, né? Não passa um nome claro, você tem um problema, tá? O Google, ele não identifica aquela URL, então você precisa ter no seu website um site com URL amigável. Optar aí pela plataforma WordPress, ela já tem um URL amigável. O segundo item é quando você postar, você negritar algumas palavras, algumas frases onde você quer dar destaque para o leitor, né? Por exemplo, aqui dentro de uma página do artigo, eu negrito aonde eu quero que o visitante tenha uma certa atenção. Então é bem legal que você utilize o negrito, focar a atenção dele na leitura. Talvez você possa estar... É um sistema gratuito de monitoramento de tráfego, ou seja, ele lendo o negrito, basicamente ele já entende do que eu estou falando, né? Quando está sob uma campanha de marketing digital, para a tomada de decisão. Enfim, você negrita em algumas palavras chaves onde você quer que o seu usuário preste atenção, tá? A única dica que eu dou quanto a isso, use com certa moderação, né? Não adianta negritar tudo, que também você não vai estar chamando atenção. É só em alguns pontos aí bem específicos aí. Você precisa renomear a imagem do seu post, né? Todas elas, as imagens que você utilizar no seu post, você precisa renomear elas com o mesmo título post, tá? Do seu artigo. Por exemplo, aqui eu escrevi o que é o Google Analytics, o título desse post. Então a imagem tem que ter o mesmo nome, o que é o Google Analytics.jpg. Então essa renomeação você vai fazer ali na imagem, no seu computador, tá? Antes de enviar ela para o seu blog. Tá? Isso é bem legal, porque quando as pessoas buscarem por o que é Google Analytics no Google, ele já puxa a imagem também. Lá no Google Imagem também, ele vai puxar a imagenzinha certinha com as informações relevantes do seu post. Tá? Então é por isso que você precisa também renomear as imagens de acordo com o seu título, com os títulos aí dos seus artigos, tá? Os subtítulos dentro do teu blog, por exemplo, aqui eu peguei um trecho já no final do artigo do Google Analytics e nele tem aqui um subtítulo, a origem do tráfego. Esse subtítulo aqui, ele não é só um aumento de fonte, tá? Ele é um cabeçalho, então você precisa utilizar de forma correta os cabeçalhos, tá? Então, os cabeçalhos são H1, cabeçalho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em linguagem HTML é H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Mas você não precisa se preocupar com isso. Se você utiliza ali o WordPress, na hora que você vai escrever aqui o subtítulo,
Então você passa aqui a origem do tráfego, aí você vem aqui e seleciona o cabeçalho adequado, tá? O H1, H2 até o H3 você pode estar utilizando legal aí. Com isso você identifica o Google, no caso, ele sabe que esse subtítulo aqui é importante dentro do seu blog e ele vai indexar melhor e exibe melhor nos resultados da busca, tá? Então você precisa estar utilizando de forma adequada os subtítulos dentro do seu artigo, tá? E não é apenas aí um aumento de fonte, e sim o uso correto dos cabeçalhos. Quinto item, use imagem de pessoas. Sempre que possível, pessoal, use imagens de pessoas. Atrai a atenção das pessoas, né? Pessoas gostam de se conectar com pessoas. E quando você usa nos seus artigos ali, tanto na capa como dentro dos posts, imagens de pessoas, você tende a fazer com que eles prestem mais atenção. Particularmente, eu comentei isso com vocês lá na primeira aula desse módulo aqui, sobre a visão geral do marketing de conteúdo, onde eu falei que quando eu iniciei eu usava e uso até hoje imagens minhas, né, dentro das postagens. Aqui você vê alguns posts que eu fiz e eles chamam bastante atenção. Ó, lá em 2016 eu já usava o meu próprio rosto aí para estar utilizando nos artigos, tá? Então não importa se de repente não cabe a você usar as suas próprias fotos aí nos seus artigos, mas use de pessoas, né? Vão lá nos bancos de imagem e vocês utilizam imagens de pessoas, que daí você consegue estar atraindo melhor a atenção do seu visitante. Links internos, né? Então dentro do seu post você começa a linkar com outras matérias, né? Assim você faz com que o usuário, quando acessa esse teu post, ele fique mais tempo no teu site. A partir do momento que você vai tendo mais conteúdo, você vai linkando um conteúdo ao outro, né? Vai dando deixas dentro do conteúdo um ao outro e vai linkando em pontos específicos, né, lá dentro do teu artigo, aonde você vai envolver essa pessoa em ficar mais tempo aí no teu website. Além dele melhorar também muito o posicionamento no Google, porque quanto mais tempo ele fica no seu site, o Google entende aí que o teu site é relevante e te prioriza melhor aí no ranqueamento. Use listas, tá? O sétimo item, use lista, tanto ordenada como não ordenada. É bem legal que a lista ela deixa uma leitura muito mais dinâmica, né? Então quando você vai falar X dicas, 5 dicas de aprender inglês, né? Você vai poder estar ranqueando, então vai lá, a primeira dica, a segunda dica, a terceira dica, fica muito mais fácil, né, do teu usuário entender em qual item é interessante para ela. Às vezes o primeiro item não é interessante para ela, mas o segundo é. Então ela consegue ter essa indexação, essa organização na visão dela. Então tem listas ordenadas, né? E a lista só com um pontinho também, você pode estar utilizando e separando bem ali cada tópico daquele determinado assunto. Utiliza o WordPress. Ele já tem aqui essa função nativa no editor, a lista, né? Aqui é o pontinho e aqui é quando dá o numerado, né? E é bem interessante que você utiliza isso. Isso aqui também não é simplesmente você colocar um número aqui. Quando você usa a lista, dentro lá dos algoritmos do Google, ele entende que você está fazendo uma listagem ali e também ele deve estar oferecendo uma experiência melhor. E isso também ajuda aí no posicionamento orgânico nas buscas do Google. Responda sempre os comentários, pessoal. Quando começarem a ter comentários, responda eles o mais rápido possível, que vocês vão ver que vão gerando aí mais engajamento, tá? Então não negligencie nenhum comentário, comente todos eles. Legibilidade do artigo é o item 9. Você precisa cuidar dos espaçamentos entre os parágrafos, né? Para que você não crie aí um conteúdo muito maçante, né? Às vezes você pega... Eu acredito que as pessoas não gostam de ler muito livro justamente porque o conteúdo de um livro, ele é maçante, né? Ele é tudo juntinho, ele não tem aí ele não proporciona aí uma leitura agradável. E na internet você pode fazer isso, e você deve fazer isso. Você deve fazer uns espaçamentos mais adequados para que o seu conteúdo fique mais fácil de ser lido. Ele fica aí com uma leitura mais fácil
e mais gostosa aí para... O tamanho do artigo, pessoal, é também muito importante. Eu sou comprometido e eu nunca escrevo aí um artigo menos do que 600 palavras, tá? Eu já tenho artigo aí de 2.000, 1.500, 1.000, né? Quanto maior for o teu artigo, melhor, tá? Mais o Google gosta de conteúdo aí, conteúdos completos. Então, quando você for escrever o seu artigo ali, não adianta ir menos do que 500 palavras, tá? O ideal é que você ultrapasse isso para que você tenha aí que você seja considerado como relevante ali para o Google, tá? Então, é bem interessante que você escreva artigos coerentes, né? Ricos de conteúdo e que com no mínimo 500 palavras. É claro que também não adianta, às vezes, vai falar um determinado assunto e ficar enrolando. Mas sempre que puder, use o maior número de palavras possíveis aí, tá? Eu utilizei uma ferramenta aqui que chama wordcounter.net. Pode acessar lá e vocês podem até colar o artigo de vocês, que ele dá exatamente ali o número de palavras que tem o artigo de vocês aí. Adicione vídeos no artigo, tá? Então, às vezes você produziu um conteúdo ali e tá faltando, e de repente você poderia estar completando com uma explicação melhor com um vídeo. Pode ser um vídeo seu ou também pode ser um vídeo de uma outra empresa, entende? Você pode ir lá no YouTube, pegar o código de incorporação e estar colocando ele para explicar. Eu uso bastante isso também. Às vezes, alguns vídeos meus mesmos eu coloco dentro do post, ou muitas vezes algum vídeo explicativo de um determinado assunto eu coloco ali e dentro do post. Então a pessoa vai ter ali um conteúdo lido, né, em forma de texto, mas também tem um vídeo explicando melhor como é que funciona, né? Então isso é bem interessante e os motores de busca também gostam muito disso, que você forneça várias experiências dentro de um artigo ali, tá? É bem interessante isso aí. Imagem dentro do post, eu utilizo, essa é uma técnica que a gente vem utilizando aqui, principalmente quando a gente faz artigos muito longos. Para você quebrar um pouco a leitura do texto e não ficar tão maçante, a gente coloca algumas imagens, né? Claro que essa imagem precisa fazer sentido para o conteúdo ali, mas a gente coloca imagens em determinados pontos aí do post para que sirva de uma certa separação quando o conteúdo é muito denso. Então isso é uma técnica que a gente usa e funciona muito bem. É a mesma coisa que você ler um livro onde um livro não tem ilustração nenhuma, né? Então quando você está lendo um livro ali, passa 3, 4 páginas e tem uma ilustração, você dá uma certa descansada, dá uma certa intertida, isso te instiga a continuar lendo. A lógica segue a mesma aí na internet. O 13º, adicione call to action. Você pode sim estar utilizando call to action no seu post. Por exemplo, aqui, esse post aqui eu estava falando sobre gestão profissional de páginas de Facebook. E a gente tem dentro da agência um tipo de serviço chamado gestão profissional de páginas de Facebook. Dentro desse post, como foi um post aí que começou a ser lido por muitas pessoas, eu adicionei um call to action ali, né? Conheça nossos planos. Então eu lacei entre o conteúdo e joguei ele pro meu serviço. E fiz, de fato, aí bons negócios através de atraindo pessoas para esse conteúdo aqui. Você pode e deve sim, dentro do seu conteúdo de marketing, você fazer call to action jogando para um determinado serviço seu, tá? Isso dá muito certo e dá muito resultado. Eu só recomendo que esse call to action, quando você vai fazer uma jogada para um serviço específico, você seja ali do meio para baixo, tá? E a pessoa ela tá mais enganjada, ela entendeu tudo como é que funciona, aí sim ela tá pronta para de repente fazer uma ação de compra aí do seu serviço ou produto. Utiliza o Yoast SEO de WordPress. Pessoal, esse plugin, se você não tem ele no seu website, a gente já falou sobre esse plugin nas aulas lá do website, mas se você não tem ele ainda, instale ele no seu WordPress ou peça aí para o seu programador instalar ele no WordPress, porque ele é muito bom. O Yoast, ele quando você escreve o conteúdo, ele dá a legibilidade, então ele identifica se você espaçou certinho e está numa forma legível para o usuário.
E ele também checa o SEO, ele checa se a tua URL tá legal, né? E também checa se o teu título tá legal e também se a sua descrição está legal. Então esse é um plugin que a gente recomenda e vai te ajudar muito a você escrever corretamente um artigo de forma aí otimizada com o Google. Pessoal, espero que vocês gostaram aí dessas 14 passos que a gente criou aí para você estar postando o seu artigo de uma forma otimizada e esperamos aí que você tenha ótimos resultados com a sua estratégia de marketing de conteúdo. Fica aqui um forte abraço. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar na parte de suporte à aula e até a próxima aula.